Não importa se você é de esquerda ou de direita, eu te pergunto se você ama o Brasil e se você tem amor a essa pátria, porque o que está para acontecer é uma entrega de parte do território nacional para a criação de uma base militar americana. Fala galera, eu sou o Bruno, esse é o canal Cidadão Silvestre e hoje a gente vai falar sobre a base americana no Brasil. Sim galera, é isso mesmo, o Brasil está para assinar, homologar na verdade no Congresso Nacional, um acordo de salvaguardas de tecnologia americana. Esse termo em si, o pessoal pode falar, não é nada demais, não vai atingir a soberania nacional e etc. Na verdade, se você analisar o texto que está ali, vai sim. Isso é uma cópia de uma tentativa ocorrida no ano 2000 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Falando rapidamente sobre a base de Alcântara, ela é uma região no Maranhão que fica na altura da linha do Equador. E essa região é estratégica para lançar-se mísseis, satélites, qualquer programa espacial que você tenha. Justamente porque é mais fácil você lançar e mais econômico foguetes, mísseis, etc., dessa região da linha do Equador. A Guiana Francesa, inclusive, é utilizada para esses fins e a França tem acordos com Rússia, Ucrânia e outros países. Então, o Brasil, naquela época de 2000, tentou fazer esse acordo, só que o Congresso observou que nós simplesmente iríamos nos submeter às vontades americanas, porque iriam vir equipamentos para cá que nós não poderíamos saber qual é o seu conteúdo, porque não é tecnologia americana, não pode estocar. E haveriam áreas segregadas, que eles agora alteraram o termo para áreas restritas, ou seja, no território brasileiro terão regiões que são restritas aos militares americanos, cientistas americanos. Basicamente o que a gente está fazendo é um Airbnb, é um aluguel do nosso território. O problema é que eles vão trazer coisas para cá que nós não sabemos o que é e não teremos acesso a isso. Ah não, mas as pessoas lá no termo está dizendo que as pessoas poderão ser revistadas. Sim, as pessoas podem ser revistadas pela alfândega brasileira, mas e o material enviado? Não. Vai ter aquele top secret americano. Basicamente, todo o programa espacial americano vai poder ser realizado no nosso país, sendo que nós não teremos controle nenhum sobre isso. E eu já vi alguns deputados falando, nossa, vai ter transferência de tecnologia, que maravilha. Não. O termo diz que a transferência de tecnologia que eles dizem lá é pegar o equipamento que está nos Estados Unidos e transferir para a base de Alcântara. Nós não vamos ficar com nada do conhecimento tecnológico americano. Ah, vai ter acesso para a gente ter controle em algumas áreas lá, etc. Até vai, mas o problema é, nós vamos alugar o nosso território. Esse termo não cria obrigação nenhuma para os Estados Unidos. E para nós, cria uma série de obrigações seríssimas. Quais são elas? Primeiro, o Brasil não vai poder assinar programas aeroespaciais para a base de Alcântara com outros países, sendo que existe essa restrição pelo acordo. Outra coisa, se os Estados Unidos entenderem que existe algum tipo de país terrorista, ou que eles entendam ser terrorista, eles podem utilizar a base e eles ainda podem impedir o Brasil de ter relações com esse país. Ou seja, esse acordo ele não é só de salvaguardas tecnológicas, ele é de salvaguardas políticas. Qual é a americana? É basicamente ter mais um território no grande jogo de war que eles utilizam no mundo. O histórico que nós temos de acordo com americanos e de relação com os americanos tem sido bem perigosa já há algum tempo. Por quê? Porque a Wikileaks já provou que a Dilma foi espionada. Dilma afirmou para representantes de 190 países que até conversas presidenciais foram espionadas. Disse que a atitude é uma afronta aos princípios que regem a relação entre os países. Dados pessoais de cidadãos foram indiscriminadamente objeto de interceptação. Esse
acordo que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em 18 de março e que agora no dia 4 de setembro foi votado no plenário para que esse projeto de homologação do acordo assinado pelo Bolsonaro seja processado, tramitado em regime de urgência. Ou seja, ele vai passar à frente de tudo e ele vai sair voando no Congresso. O problema é que a maioria que votou pelo regime de urgência já está inclinado a aprovar esse projeto nesses termos. E o que a gente defende? O que eu defendo? O que eu proponho a vocês também? E que eu vou botar aqui os votos divergentes colocados pelo Arlindo Chinaglia, pelo David Miranda, pela Perpétua, pela Talíria e alguns outros. E que o que eles dizem? Nós não podemos deixar que essas proteções ao governo americano se sobreponham à vontade nacional e que isso impeça outros contratos. E outra, que o Brasil tenha ciência de todo o material que é enviado para cá. Nós não podemos ser um laboratório de experiências americanas, porque nós já sabemos que os Estados Unidos não são um país que tem preocupação com a soberania de outros países. Basicamente, no termo lá está dizendo que o que foi entendido como terrorista, os Estados Unidos pode proibir negociações e pode, inclusive, acionar a base para defender os interesses contra esses países. Ah, tem que falar com o Brasil? Sim, mas o território já vai estar aqui, os lançadores já estarão aqui, eles usam como quiser e pedem desculpa depois, como foi a espionagem com a Dilma, como foi o que a Wikileaks descobriu. Se vocês olharem o problema do Afeganistão, por exemplo, vocês vão perceber que por anos os Estados Unidos davam armas para os rebeldes. Quando a União Soviética saiu do Afeganistão, o que aconteceu? Houve um caos, uma guerra civil lá dentro, e aí depois os Estados Unidos, não, temos que combater o terrorismo. Mas eles ajudaram a criar aquilo. Então assim, ao meu ver, os Estados Unidos não podem se sobrepujar, não podem se colocar acima da soberania do Brasil. Tudo que vier aqui para dentro, nós temos que saber o que é. O conteúdo do que tem, também. Ah, mas Bruno, a gente vai perder dinheiro, porque dinheiro é importante, etc. Se o Brasil está preocupado com isso, abre uma licitação. Abre para ver quais países gostariam de explorar. E ainda é muito estranho que um presidente, no 3º mês de eleito, pegue um acordo que não foi aprovado no ano 2000. O cara pega esse acordo, troca algumas palavrinhas, mantém a área restrita, mantém a proteção de salvaguardas das tecnologias e salvaguardas políticas e assina o acordo no 3º mês, sem questionar a população, sem indagar se nós queremos isso e também ver o contexto internacional. Por que a gente tem que fazer um acordo de salvaguardas com os Estados Unidos, sendo que outros países como Índia, China, Ucrânia, podem querer um acordo que não precise dessas salvaguardas? O que eu quero dizer para vocês esse projeto, se nós não fizermos barulho, esse projeto vai ser aprovado. Nós não podemos aprovar uma coisa dessas. Se quiserem fazer um acordo, que seja sem salvaguardas. Se eles quiserem vir para cá lançar os mísseis, ótimo. Compartilhem a tecnologia que eles quiserem. Agora, ter um território americano dentro do Brasil é muito arriscado para a soberania nacional e nós vamos virar, como eu já tenho avisado alguns amigos, vamos virar um quintal americano como é Porto Rico. Infelizmente, o Brasil não vai ter gestão sobre sua própria soberania. Então eu peço que vocês tenham muita atenção sobre esse assunto e converse com seus amigos. Eu vou colocar, não na descrição, mas no comentário fixado, os links sobre isso, informações sobre isso, e vocês podem me perguntar as dúvidas de vocês sobre esse acordo, e eu vou responder uma por uma. Eu só quero dizer que eu estou muito triste e envergonhado de alguns parlamentares que se dizem progressistas, nacionalistas, que votaram a favor da urgência desse projeto. Eu sugiro que vocês olhem
se vocês votaram em algum desses parlamentares, vou deixar aqui a votação. E se vocês votarem em algum desses parlamentares, manda uma pergunta para eles lá, por que vocês votaram a favor disso? Então, a gente tem que se preocupar com isso. Basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou fazer outro sobre esse tema, se vocês se interessarem. E é isso. Até a próxima.